Olá, meu nome é Antônio Arruda e nós fazemos parte do Departamento de Divulgação do Centro Espírita Nova Luz, da cidade de Belo Horizonte, e estamos prosseguindo com o estudo desse livro, O Principiante Espírita, um livro muito esclarecedor que traz informações básicas acerca da doutrina, os seus princípios, os seus mecanismos, e uma leitura muito importante para quem está começando na doutrina, mas para aqueles também que desejam compartilhar os ensinamentos doutrinários com outras pessoas. Nós vamos falar hoje sobre charlatanismo. Nós estávamos falando já há alguns capítulos sobre a mediunidade, sobre a atividade dos médiuns. E dentro desse capítulo, nós vamos falar então sobre charlatanismo. Certas manifestações espíritas muito facilmente se prestam a ser imitadas. Mas pelo fato de terem sido exploradas por charlatões e prestidigitadores, assim como fazem com tantas outras coisas sérias, seria absurdo pensar que não sejam reais e que sejam sempre produto do charlatanismo. Nós vamos lembrar que somos espíritos imperfeitos, vivendo num planeta de expiações e provas, que também é um planeta imperfeito. E dentre as nossas imperfeições inúmeras que temos, nós convivemos diariamente com irmãos que fogem da seriedade devida, necessária e merecida no que tange a assuntos relacionados à manifestação dos espíritos. Então existem sim os charlatões, existem sim os prestidigitadores, existem sim aqueles que criam situações irreais para enganar, né, as outras pessoas e tirar proveito disso. Utilizam desse engodo, muitas das vezes, para buscar aí recursos de ordem material. Mas quem estudou e sabe quais são as condições normais em que as mesmas aqui, as manifestações espíritas, podem dar-se, logo distingue o que é realidade do que é imitação. Além do mais, a imitação nunca pode ser completa, só engana os ignorantes, os incapazes de distinguir as características do verdadeiro fenômeno. Por isso, sempre a recomendação do estudo. A doutrina espírita é uma doutrina que exige estudo. E essa exigência de estudo ela é importante durante todo o nosso processo reencarnatório. Não é simplesmente pegar um livro e ler. Não é simplesmente pegar o livro dos espíritos, pegar o livro dos médiuns e ler. É estudar, entender, compreender. Porque quando nós compreendemos as leis que regem o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, e em que situações e condições eles realmente acontecem, não existe a possibilidade de engodo para nós. Nós dificilmente seremos enganados. As manifestações que se podem mais facilmente imitar são as de efeitos físicos e as de efeitos inteligentes mais vulgares, tais como os movimentos, batidas, o transporte, escrita direta, as respostas banais, etc. Já o mesmo não acontece com as comunicações inteligentes e de elevado alcance. A imitação das primeiras exige habilidade e destreza, enquanto que para simular essas últimas quase sempre é necessária uma instrução acima da comum, uma excepcional superioridade intelectiva e, por assim dizer, uma faculdade onímina de improvisação. Ou seja, os efeitos físicos, batidas, movimentação de móveis, por exemplo, né, de utensílios,
não é tão complicado para aqueles que praticam o charlatanismo provocar. Já as manifestações inteligentes, com conteúdo, fica mais difícil. Então, é fácil da gente identificar. Sobretudo, uma palavra interessante aqui, respostas banais. Onde existe frivolidade, onde existe banalidade, é certo que nós não estaremos ali tratando de manifestações sérias. Geralmente, aqueles que desconhecem o espiritismo são levados a duvidar da boa-fé dos médiuns. Só o estudo e a experiência lhes poderão fornecer meios de verificar a autenticidade dos fatos. Fora disso, a melhor garantia reside no absoluto desinteresse e na honestidade do médium. Pessoas lá que, dadas o seu caráter e a sua posição, se acham acima de qualquer suspeita. Se a tentação do ganho pode excitar a fraude, diz o bom senso que o charlatanismo não pode estar onde não houver possibilidade de lucro. Para quê que a pessoa ia simular uma situação praticando o charlatanismo de graça, sem nenhum interesse de obter algo em troca, sem interesse de obter lucro com isso? Então, se aquela manifestação ela acontece da parte de um médium que dedica o seu tempo, muitas das vezes precioso e escasso, a estar ali à disposição dos espíritos, e o faz de maneira gratuita, de maneira voluntária, já se pode entender que a probabilidade daquela comunicação ser séria é maior. Ele não está obtendo nenhum benefício material com aquela atividade. Como em tudo, entre os adeptos do espiritismo, encontram-se entusiastas. São os piores propagandistas, pois a facilidade com que tudo aceitam sem exame desperta confiança. O espírita esclarecido repele esse entusiasmo que cega. Observa fria e calmamente, assim evitando as ilusões e as mistificações. Do lado, a questão de boa-fé, deve o observador novato atender à gravidade daqueles a quem se dirige. Ou seja, nós precisamos, ao observar fenômenos espíritas, ao observar a manifestação de espírito através de médiuns, ao observar a atividade, o trabalho dos médiuns, nós precisamos sempre ter um olhar clínico. Atividades sérias acontecem em locais sérios, com médiuns sérios. Então são essas três principais características e essas três principais premissas que devem sempre prevalecer. O local onde está acontecendo aquela reunião espírita com suposta manifestação do espírito é um local sério, é um ambiente sério. O médium que está dando aquela comunicação é um médium conhecido, é um médium sério, estudioso da doutrina, praticante da doutrina espírita. E aí, avaliar se as comunicações que ali estão sendo apresentadas, elas apresentam características de seriedade. Porque se nós temos do lado de cá pessoas que, entre aspas, brincam com essa situação, e essa brincadeira é uma brincadeira que sai cara muitas das vezes, que está se brincando com coisas muito sérias. Então, se nós temos espíritos encarnados que ainda não entenderam a importância e a necessidade de tratar esse assunto com seriedade, se as pessoas não entenderam encarnadas, ao desencarnarem, continuam sendo totalmente irresponsáveis no que tange a essa comunicabilidade. Então, charlatões encarnados tornam-se charlatões desencarnados, espíritos mistificadores, espíritos zombeteiros. Então, há de se verificar, de se observar ambos os lados. Se existe um médium que não é sério, é certo que ele vai atrair espíritos que não são sérios,
que vão se afinar com ele. É a lei da afinidade, semelhante atrai semelhante. Agora, se é um médium sério, comprometido com a pureza doutrinária, comprometido com os princípios libertadores da doutrina, é certo que a sua sintonia vai se afinar mais com espíritos que têm esse mesmo propósito. O propósito da seriedade, o propósito do comprometimento e o propósito do encaminhamento de mensagens que sejam educativas, que sejam elevadas e que nos fazem crescer. Gostou do assunto? Interessou? Acompanha com a gente. Nós temos diversos episódios anteriores a esse e vamos ter ainda diversos episódios posteriores, porque faremos o estudo do livro completo. Você que nos assiste hoje, aproveita, curte, compartilha e nos auxilie a divulgar a doutrina libertadora de consciências. Obrigado, até a próxima.